Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 16 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum vídeo. Antes das análises, solta! Vinheta! Time! E lá vamos nós para mais um dia, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time! Primeiro prognóstico do dia, começaremos pela Alemanha, Bundesliga, Augsburg versus Frankfurt, jogo às 11h30 na casa do Augsburg. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Frankfurt na 8ª posição com 27 pontos e a equipe do Augsburg na 16ª colocação, zona de rebaixamento, com 18 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. A equipe do Augsburg jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, apresenta 3 derrotas, 2 empates e são 5 vitórias. Acaba vencendo mais em casa, mas não tem aquela tendência de vitórias notável, né? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 80% dos seus 10 últimos jogos. O que me chama a atenção da equipe do Augsburg jogando em casa, pessoal, é que percebam, né, jogando aqui em seus mandos, dos 10 últimos jogos, ela marcou em 9 deles, passou em branco só em uma partida, e também toma muitos gols, só deixou de tomar gols em 2 partidas, ou seja, ambas marcam, vem forte para o lado do Augsburg, tá legal? Agora, olhando um pouquinho a race do Frankfurt, jogando como visitante, dos seus 10 últimos jogos, perde 2, ou seja, perde pouco jogando fora de casa, empata outras 2 e vence 6 partidas. Olhando aqui a questão de mercado de gols, over 1,5, batendo em 90% dos 10 últimos jogos, over 1,5, uma tendência quente aí para o Frankfurt, também para o time do Augsburg, né? Mostrei para vocês anteriormente que foi de 80%. E o Frankfurt, jogando fora de casa, é um time que também marca gols, percebam que dos 10 últimos jogos só passou em branco em uma partida e também toma gols como visitante, tá? Deixou de tomar gols em os desesperados, né? O Bielefeld, vice-lanterna, 17ª posição com 17 pontos. E o Fürth, na última posição, 18ª colocação, com apenas 6 pontos. Olhando aqui a race das equipes, primeiro Bielefeld jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, perde 3, ganha só uma, muitas dificuldades de vencer em casa, né? E empata 6, empata bastante em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5, batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Agora o Fürth, fora de casa, é uma race desastrosa, são 10 derrotas dos 10 últimos jogos como visitante. Uma tendência de derrota muito forte, tá? Que mostra aí que o time realmente deve estar indo para a 2ª divisão. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5 na casa do Elche. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Villarreal na 8ª colocação com 29 pontos e a equipe do Elche na 16ª posição com 19 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Elche jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, perde pouco, né? Venceu 2, vence pouco também e empatou 5. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 70% dos 10 últimos jogos. E percebam que o time do Elche em casa geralmente faz gol, tá? Passou em branco aqui em 3 partidas, ou seja, dos últimos 10 jogos, marcou em 70% deles em casa. Agora a equipe do Villarreal, jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, tem aqui um empate, 4 derrotas e 5 vitórias. Acaba oscilando entre vitórias e derrotas, né? Até porque empata pouco. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos. Uma tendência muito quente de over 1,5 para a equipe do Villarreal. E a equipe do Villarreal me chama a atenção
numa questão aqui, time. Prestem atenção junto comigo, ó. Ela marca muitos gols jogando fora de casa, passou em branco só em 2 partidas, marcou em 80% dos 10 últimos jogos, só que ela também toma muitos gols, ó. A defesa só passou ilesa aqui em um jogo, tomou gols em 90% dos 10 últimos jogos, tá legal? Por que eu tô falando isso? Porque o Villarreal, jogando como visitante, tem uma tendência muito forte aí de ambas marcam, tá legal? Olhando aqui o histórico, temos aqui 2 empates, uma vitória para o lado do Elche e 2 vitórias para o lado do centro dos 10 últimos jogos, o over 1,5. E percebam que a equipe do Mônaco, ela marca muitos gols em casa, passou em branco em apenas uma partida e ela não toma tantos gols, tá, time? Ela tomou o gol aqui das últimas 10 partidas, ela tomou gol em 6, né? Deixou de tomar gol em 40% dos jogos, tá legal? Tô falando isso porque a equipe do Clermont, como visitante, agora vocês vão entender, ela vence somente 2 partidas, empata uma e perde 7. Perde bastante fora de casa. E percebam que ela passa em várias partidas em branco. Ó. Dos últimos 10 jogos, ela passou aqui em branco em 50% deles, não marcando gols. Ou seja, é um time que tem dificuldade de marcar gols, tá? Falando de mercado de gols, over 1,5, batendo em 70% dos 10 últimos jogos. Geralmente ela acaba tomando gols, né? Olhando um pouquinho a parte histórica, algo interessante que também me chama a atenção. Dos 4 jogos entre Mônaco e Clermont na casa do Mônaco, em todos eles, ambas marcam não, tá legal? Tá? Tudo bem que o Liverpool tem 2 jogos a menos, mesmo assim a distância ficou grande. E o Brentford na 13ª posição com 23 pontos. Antes de olhar esse time, quero mostrar uma coisa importante para vocês, tá? Principalmente esses 2 jogadores. Mané e Salah. Esses 2 caras que jogam na frente aí do Liverpool, eles não vão jogar porque eles estão jogando lá a Copa das Nações Africana. E eles fazem muita falta pro time do Liverpool, tá legal? Então, isso é um fator que tem que ser levado em conta, tá? Até porque durante a semana teve o jogo entre Liverpool e Arsenal, um jogo de Copa, né? O Arsenal jogou com um homem a menos um bom período aí do jogo e mesmo assim o Liverpool não fez gol, tá? O que mostra como esses 2 caras fazem falta no time do Liverpool. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Liverpool jogando em casa é uma race muito forte, são 2 empates e 8 vitórias, tá? Em sua grande maioria aqui com o Mané e com o Salah, tá legal? Percebam que a consistência defensiva do Liverpool jogando em casa é muito forte. Percebam que ela só toma gols aqui dos últimos 10 jogos em 4 partidas, tá? São 60% dos últimos 10 jogos sem tomar gol. Ali com o Van Dijk, o Alisson, né? É uma consistência defensiva forte. Até porque é um time que toca muito a bola, ele fica muito tempo com posse de bola. Sendo assim, ele dificulta bastante para o adversário criar e fazer gols, né? Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, over 1,5 batendo em 80 por casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 7. Uma tendência de vitórias forte aí jogando dentro de casa, né? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5 batendo em 70% dos 10 últimos jogos. Agora o Leeds, como visitante, dos 10 últimos jogos, vence apenas 2 partidas, empata outras 2 e perde 6. Perde bastante fora aí de casa, né? Fora dos seus mandos. Falando também de mercado de gols, over 1,5 batendo em 71ª colocação com 28 pontos e o Venezia na 17ª posição, muito próximo aqui de rebaixamento com 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Venezia jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perde 5, perde bastante jogando em casa, ganha 3 e empata 2. Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos. E também falando de over 2,5 batendo em 60% dos 10 últimos jogos. O que me chama a atenção da equipe do Venezia em casa, time, é isso aqui, tá? Ó. Ela faz muitos gols, só passou em branco aqui em 2 partidas, ou seja, dos 10 últimos jogos, ela marcou em 80% dos jogos em casa, só que ela também toma muitos gols, ó. Tomou em 90% deles, só passou
passou em branco em uma partida. Ou seja, em casa, o Venezia tem uma tendência fortíssima de ambas marcam, tá legal? Agora a equipe do Empoli jogando como visitante, percebam aqui é uma race bonita para visitante, tá? Perdeu apenas 2 partidas, perde pouco jogando fora, empata outras 3 e vence 5. É uma bela race do Empoli jogando fora. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos e over 2,5 batendo em 60% dos 10 últimos jogos. E percebam que o Empoli fora de casa também é parecido aí com o Venezia numa questão, tá? Ele faz muitos gols e toma muitos gols. Fora de casa ele só passou em branco em uma partida, marcou em 90% dos 10 últimos jogos e só deixou de tomar gols em 2 partidas. Significa que tomou gols do Atalanta jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, perde 3, empata 3 e ganha 4. Ou seja, oscila entre derrotas, empates e vitórias, né? Falando aqui de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos e o over 2,5 acima de 2 gols e meio batendo em 70% dos seus 10 últimos jogos. O que significa que é uma equipe que tem uma tendência muito forte aí para mercado de gols over, tá, pessoal? Over é o quê? Acima, tá legal? Agora o time da Inter de Milão jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, são 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Vai bem demais jogando fora de casa aqui o time da Inter, com bastante, né, uma quantidade boa de vitória. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos e o over 2,5 batendo em 50% deles, tá? Percebam que a equipe da Inter jogando como visitante costuma marcar gols, tá? Só passou em branco em 2 partidas. Significa que marcou em 80% dos 10 últimos jogos. E dá aquela força. Aciona o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.